E aí, galera do nono ano, vamos começar mais uma videoaula? Iniciando capítulo e conteúdo novo, nós vamos passar a estudar agora a chamada Era Vargas. Entretanto, para a gente compreender a Era Vargas, é necessário também retomar alguns conteúdos. Vamos nos recordar, então? Bem, a gente vai observar agora a história do Brasil, aquilo que a gente já estudou, organizado em períodos históricos. Para a gente começar, a gente vai ter esse período histórico aqui chamado de Império Brasileiro, ou Brasil Império. Ele se inicia lá com a independência do Brasil, em 1822. Então, nós temos três etapas desse período chamado de Brasil Império. O primeiro reinado, de 1822 até 1831, que Dom Pedro I governa. Depois, o período regencial, de 1831 até 1840, lembrando que nessa época Dom Pedro I havia renunciado e um grupo de regentes governou o Brasil. E o terceiro período, o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Lembrando que esse período histórico, então, ele se encerra também com um evento histórico importante. Vamos observar qual é? A proclamação da República em novembro de 1889. A partir de então, a gente tem a Velha República, ou República Café com Leite, também pode aparecer como República Oligárquica, e nós vamos dividi-la em duas etapas, em duas partes. A primeira fase, a República da Espada, em 1889 até 1894, lembra lá? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, marechais, por isso da espada, eram os governantes do Brasil nesse período. E a segunda etapa desse período da Velha República é a República Café com Leite, de 1894 até 1930. Esse período foi marcado pelo voto de cabresto, pela política dos governadores, e por isso se chamava República Café com Leite, porque havia um revezamento no poder entre duas elites. A elite do café de São Paulo e a elite produtora de leite em Minas Gerais, por isso café com leite. Recordou? Sim? Então agora o que a gente vai ver é o seguinte, é um fato, é um evento histórico que vai pôr fim a esse período e vai iniciar também um novo período, tá? Período chamado de Era Vargas. O evento estudado na aula de hoje é a Revolução de 1930, que vai pôr Vargas, Getúlio Vargas, um gaúcho no poder, encerrando a República Café com Leite, tá bom? Mas esse período todo da Era Vargas é dividido em três etapas, em três partes menores. Governo provisório, que vai de 1930 até 1934, o governo constitucional, de 1934 até 1937, e o período do Estado Novo, de 37 a 45, ok? Na aula de hoje, então, só recordando, a gente vai ver a Revolução de 1930 e mais uma parte, mais um período da Era Vargas, que é o governo provisório. Vamos começar? Para a gente entender a Revolução de 1930, que encerra a República do Café com Leite, é necessário a gente compreender o seguinte, é necessário a gente entender as eleições realizadas no ano de 1930. Vamos recordar que existia lá uma política dos governadores, né, em que o presidente da República ele escolhia o seu sucessor de acordo com aquela ideia do café com leite, ou seja, um ano a elite paulista, o outro ano a elite mineira, tá? E os governadores eles conseguiam os votos para o presidente, do candidato do presidente, por meio da troca que eles recebiam do governo federal de obras públicas, ok? Entretanto, no ano de 1930, o presidente do Brasil, um senhor chamado Washington Luiz, da elite paulista, né, da elite do café, ele acabou indicando para a sua sucessão, né, nessa política dos governadores, um candidato chamado Júlio Prestes. Tá, mas qual que era o problema? É que, de acordo com a ordem da sucessão já estabelecida, o candidato deveria ser mineiro. E ele indicou um paulista igual a ele, tá? Por que ele não indicou um mineiro e sim um paulista? É porque no ano de 1930, o Brasil estava vivenciando o impacto da crise de 1929 na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores em Nova York. E isso fez com que as ações ou a venda do café brasileiro entrasse em declínio. Então, em meio a essa crise, o medo de que o café, né, não tivesse compradores, fez com que Washington Luiz quebrasse o pacto da República Café com Leite. Os mineiros, tá, que eram aliados políticos dos paulistas, né, acabaram rompendo também com a política, o acordo do café com leite, e apoiaram um candidato de oposição.
tá? Um senhorzinho, baixinho, candidato chamado Getúlio Vargas. O gaúcho tinha montado uma chapa, tá? Junto com um paraibano, também de uma oligarquia dissidente, ou seja, que não estavam envolvidos na República Café com Leite. E os dois, tá, o Getúlio Vargas e o João Pessoa, iniciam, portanto, a sua campanha contra o Júlio Prestes, contra o Washington Luiz, contra a elite paulista. E acabam, né, no caso, recebendo apoio de mais pessoas. Lembra que nas aulas ainda presenciais a gente estudou uma revolta chamada a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em que 18 tenentes, né, se bem que nem todos eram tenentes, marcharam na calçada de Copacabana contra o exército brasileiro, pedindo, no caso, uma participação política? Então, aquele evento originou um grupo dentro do exército, tá? Um grupo político de manifestação chamado de tenentismo. Os tenentistas, eles apoiaram também o Getúlio Vargas. Então, percebam, o Vargas estava lutando contra os paulistas, mas ele tinha ali o apoio dos mineiros, tá? O apoio dos paraibanos e ainda o apoio dos tenentistas. Nesse período, na década de 1930, começava a se formar no Brasil também uma classe média urbana e também ligada a um grupo, né, de operários. A industrialização começava a dar os primeiros passos no Brasil de uma forma mais organizada. E essa população urbana também apoia Getúlio Vargas. Então, Vargas tinha o apoio dos paraibanos, o apoio dos tenentistas, o apoio dos mineiros, o apoio da classe urbana operariada e ainda tinha outras nações do Nordeste, ou melhor, outros estados do Nordeste, né, outras elites de estados nordestinos que acabaram apoiando Getúlio Vargas. Porém, senhores e senhoritas, lá vem. Meses antes da eleição, tá, o vice de Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, ele é assassinado, tá, lá na Paraíba, tá, na capital da Paraíba. E diante dessa morte, começa então o grupo, né, a coligação ligada a Getúlio Vargas, a Aliança Liberal, ela começa a tentar usar essa morte para comover nacionalmente as pessoas e conseguir uma potência maior das eleições. E apesar de toda essa comoção diante da morte de João Pessoa, apesar de todos os aliados que Getúlio Vargas possuía, eles foram derrotados nas urnas pelos paulistas. E Vargas começa, então, a dizer, a proferir, tá, que haveria tido fraudes nas eleições. Nós sabemos, nós vimos lá no primeiro bimestre, ainda com as aulas presenciais, que, de fato, as fraudes faziam parte desse período da história eleitoral do Brasil. E, a partir do dia 3 de outubro de 1930, começa uma onda de manifestações, tá, armadas de levantes militares comandados pelos tenentes que apoiaram Getúlio Vargas. Começam lá no Rio Grande do Sul, na Paraíba, no estado de Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, tá? Que seria, no caso, a capital do Brasil no período, começou também a se mobilizar a favor de Getúlio Vargas. A partir de todos esses levantes armados, Washington Luiz ele é deposto, tá, do cargo de presidente do Brasil. Júlio Prestes sequer chega a assumir a presidência, tá, e se instaura no Brasil um governo provisório. Tá? É formado, então, um governo provisório. Essa imagem aqui, ela representa isso. Nós temos Vargas ao centro da imagem, cercado ali de tenentes, do tenentismo, dos levantes militares, da população urbana, né? Também ali todos reunidos, indicando uma mobilização e a tomada do poder em 1930. Ao encerrar a República Café com Leite, nós chamamos esse evento, então, né, que leva Vargas ao poder, de Revolução de 1930. Os revolucionários, né, fizeram algumas promessas. No primeiro momento, tá, eles decidiram que iriam reorganizar a economia, que estava caótica por conta do crash da Bolsa de Nova York, que acertou em cheio a principal fonte econômica do Brasil, que era a produção de café. Prometeram ainda convocar uma Assembleia Constituinte. Convocar uma Assembleia Constituinte significa dizer que elaboraram uma nova Constituição mais liberal e uma Constituição mais democrática, que impeça essa elite cafeeira de comandar o Brasil.
Prometeram ainda eleições para presidente, tá? E Vargas seria então essa liderança durante o governo provisório. Nós podemos perceber que nesse período de 1930 até 1934, o governo provisório, Vargas ele tinha um grande desafio, que era conciliar interesses de duas organizações, de dois grupos sociais. O primeiro do que apoiaram o Vargas, tá? O grupo que apoiou o Vargas, e o grupo que não o apoiava, tá? Mas que era a elite econômica do Brasil. Como assim? É que, de um lado, Vargas tinha que dar aos tenentistas, né, aquilo que ele prometeu. Ele tinha que dar à classe média urbana aquilo que ele havia prometido. Entretanto, a elite econômica, ou seja, as oligarquias rurais produtoras de café em São Paulo, também faziam demandas para Vargas. E Vargas tinha que oferecer algo para eles, né, se quisesse permanecer no governo. A solução encontrada por Vargas para cada um desses grupos vai ser diferente. Vamos analisá-las, ok? Tudo isso durante o período do governo provisório. Para solucionar o problema ligado à elite econômica, aos produtores de café, Vargas fez o seguinte, tá? Em 1931, criou o Conselho Nacional do Café. Isso que ele percebeu que 73% da produção do café brasileiro era vendido para os americanos, então ele cria esse conselho, e esse conselho começa a fazer o seguinte, ele começa então a comprar com dinheiro público, tá? O café excedente, aquilo que os Estados Unidos não comprava mais, tá? E queimar esse produto excedente, tá? Isso para garantir aos cafeicultores ainda a renda, né? O lucro de todos esses indivíduos. Um lucro monstruoso, tá? E que vai ficar, no caso, como dívida para o governo brasileiro pagar. Enquanto os seus aliados, ele vai fazer uma série de outras medidas. Por exemplo, ele vai estimular a policultura, o plantio de outros produtos além do café, e principalmente a industrialização, porque com mais indústrias, você fortalecia o ambiente, a vivência urbana, oferecendo empregos nas cidades, e isso beneficiava a classe média urbana. Em 1930, ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio para regulamentar a legislação trabalhista, assim agradar a população urbana, controlar os trabalhadores e evitar os protestos, já que a mobilização dos trabalhadores poderia atrapalhar o seu governo, tá? Então ele começa a controlar essas massas. Já para agradar os tenentistas, o senhor Getúlio Vargas faz nomeações para presidente dos estados, tá? Os tenentes. Ele indica seus aliados militares para serem presidentes dos estados. É o cargo equivalente a governador do estado, tá? Isso também era uma forma de eliminar a oposição, tá, existente para Vargas dentro dos estados do Brasil. Gente, eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para essa praça aqui em Apucarana. Olha, as imagens são de duas perspectivas diferentes, né, de dois pontos diferentes dessa praça. Uma praça circular, conhecida com um apelido carinhoso aqui em Apucarana de Praça do Redondo. Você viu como o Redondo estava fedendo? Você viu que sujeira de pomba no Redondo? Vamos parar de bobeira. Essa Praça do Redondo, né, com esse apelido carinhoso que os apucaranenses deram a ela, ela se chama, na verdade, Praça Interventor Manuel Ribas. Se você for nela, você vai ver o seguinte, que há um busto na região central, na verdade, dois bustos, né? Um do Coronel José Luiz, tá? Que foi o primeiro prefeito de Apucarana, e do lado esquerdo dessa imagem a gente tem um busto do interventor Manuel Ribas, que foi alguém indicado por Vargas para ser presidente do estado do Paraná. Bem, para a gente começar então a encerrar a nossa videoaula de hoje, vamos perceber o seguinte. Em 1932, gatos e gatas, aconteceu uma grande manifestação contra Getúlio Vargas. Isso porque uma parte principal das promessas do governo provisório não foi executada. Em 1930, ele prometia novas eleições, Constituição nova. Em 1931 ele não realizou, em 1932 também não estava realizando. Então, em São Paulo começa uma mobilização da oposição. O Partido Democrata e o Partido Republicano Paulista começam a se juntar e pedir para o Estado de São Paulo um interventor civil, não militar, não tenentista, tá? E paulista, não de outros estados. Vargas nomeia esse interventor, de acordo com a mobilização desses partidos, mas mesmo assim a oposição começa a crescer, exigindo novas eleições e principalmente exigindo uma nova Constituição.
O pedido e a mobilização para essa nova Constituição se chamou Revolução Constitucionalista de 1932, em que os paulistas se organizaram militarmente contra o exército republicano de Vargas, tá? Para exigir uma nova Constituição e eleições. Formaram um exército, principalmente, né, formado por ex-escravizados, tá? Agora livres, e também operários. Essas imagens que vocês podem observar aqui, ó, são todos cartazes confeccionados na época, chamando as pessoas para mobilizar, né, para se formar um exército contra, né, essa forma de governar do Getúlio Vargas e pedindo, obviamente, uma Constituição. Percebam ali exaltados os símbolos da cidade de São Paulo. E tem uma sigla ali, MMDC. O que será que significa, hein? Joga no Google e responde para mim aqui nos comentários o que significa o MMDC encontrado nos cartazes da Revolução Constitucionalista. Bem, Getúlio Vargas nomeou um interventor paulista, tentou evitar que as manifestações continuassem, mas não conseguiu. Ele teve que, na verdade, intervir no Estado com a ação do Exército, de forma violenta. E, a partir de então, a gente tem a primeira demonstração mais clara dessa face mais autoritária de Getúlio Vargas. Para a gente encerrar, então, eu gostaria só de ler esse texto com vocês, que diz o seguinte: o governo de Vargas prometia conquistas e direitos aos trabalhadores brasileiros, e frisa bem isso, ok? Essas promessas deveriam ser bem vistas, especialmente pela população negra, que além das péssimas condições de trabalho e salários baixos comuns à grande maioria dos brasileiros, ainda era vítima da falta de qualificação profissional e de discriminação. Entretanto, apesar das promessas varguistas, cerca de 10 mil negros ingressaram na luta paulista e compuseram a Legião Negra. Cerca de 2 mil desses eram filiados à Frente Negra Brasileira, maior instituição do período que lutava por melhores condições para esse segmento da população. É muito importante a gente perceber que a partir da libertação dos escravos, né, em 1889, a gente vai ter, né, essa mobilização da população negra a partir dos seus princípios, dos seus entendimentos. É importante a gente perceber que a população negra também faz parte dessa revolução constitucionalista. A revolução apressou a elaboração do Código Eleitoral de 1932, que estabeleceu novas regras para as eleições no Brasil. Entre as deliberações nele contidas estavam o estabelecimento do voto livre, secreto, direto e do voto feminino. Percebam que Vargas se curva diante dos paulistas, apesar de combatê-los com muita violência. Okay? Ele se curva, aceita o código eleitoral, cria, portanto, novas eleições, e a partir desse momento a gente vai perceber que no Brasil finalmente se tem o voto livre, secreto, direto e voto feminino. As mulheres conquistam também esse direito. Para a próxima aula, nós vamos começar a estudar outras fases do governo de Getúlio Vargas, como, por exemplo, o governo constitucional. Vargas sai fortalecido da Revolução Constitucionalista, ele é eleito presidente, mas, espera aí, essa parte é outra história, ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, ok? E, precisando, é só nos chamar. Não esqueça só de fazer a sua atividade, de conferir o gabarito, tá, da atividade anterior, e qualquer coisa, me chama que eu vou.